Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Carvalho e esse é o segundo vídeo sobre a história do Irã ou Pérsia. Depois que Alexandre derruba o Império Aquemênida, ele não vive por muito tempo, né? Ele acaba morrendo bem jovem, em torno dos seus 32 anos, né? Depois que ele morre, o império dele é repartido entre seus generais, né? E toda aquela região ali da Mesopotâmia, da Pérsia, né, quase chegando na Índia, ficou sob o domínio do Império Seleucida, né? Nessa época, o Império Seleucida entrou em conflito com o Reino Ptolomaico, né, que era um outro reino, né, de outros dos generais de Alexandre, né? É, o, os Seleucidas e os Ptolomaicos entraram em guerra aí pelo controle da região da Celecíria, ali na Síria, no Levante, né? Então, enquanto eles estavam ocupados com essas guerras, não davam conta de manter o controle das regiões mais distantes, né? Nessa mesma época, o reino Greco-Bactria, né? Ali na região da Bactria, né? Atual Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão ali, né? Ele se liberta aí do domínio dos Seleucidas, né? Nessa mesma época, o outro, né, que um dos governantes ali, né, que governava a região da Parte, né, também torna a Parte independente do Império Seleucida. Foi nesse contexto aí, né, que Arsaces, que era o líder ali dos Parnos, né, ele se aproveita, né, e invade ali a Parte, né, e tomou o controle ali da Parte, dando início ao Império Parta, né, também chamado de Império Arsácida, né. Depois ele conquista aí as regiões ali da Hircânia, né. Então, enquanto os filhos estavam muito ocupados aí combatendo não só o Egito, mas começou a surgir uma nova ameaça que foi a República Romana, né? Até que Antíoco III, chamado de Antíoco o Grande, vai lá na Parte e consegue expulsar eles dali, né? Na época era o rei da Parte era o Arsácio II. Né? Só que ele tem que voltar porque ele estava em guerra com a República Romana, né? Então o Arsácio volta, né? E toma o controle da Parte novamente, né? Então o Seleucida não conseguia, né, manter o domínio ali porque estava em conflito com o Egito e com Roma, né? Aí depois passa-se um tempo, né? O outro rei mais importante, muito importante, foi o Mitridas I. Ele começa a expandir os territórios ali do Império Parta, né? Ele avança ali para a região da Mesopotâmia, né? Ele conquista a Média, a Babilônia, a Seleucia, né? E toma todas as regiões ali da Mesopotâmia ali, né? E nessa época o Império Parta também se beneficiou bastante com a Rota da Seda, né? A Rota da Seda que vinha lá desde a China, né? Toda a Rota da Seda passava pelo Império Parta, né? Então todas as especiarias, todas as mercadorias que vinham do Oriente, né? Como as especiarias vindo da Índia, a seda vindo da China, né? Passava pelo Império Parta, né? Então para chegar a Roma teria que passar pelo Império Parta, né? Então o Império Parta detinha o controle aí dessa rota comercial, né? Que foi muito importante. Depois de Mitridas I, né? A parte começa a sofrer de invasões, né? De nômades citas, né? Esses nômades aí chegaram a matar dois reis aí da parte, né? Isso até Mitridas II. Mitridas II consegue expulsar os citas dali, né? Expande o território ali até as regiões ali do Indo-Kush, né? Ele também consegue tornar a Armênia o estado vassalo da Pártia, né? O Mitridas II também faz um acordo com o procônsul da República Romana, o Sula ou Sila, né? E estabelece o Rio Eufrates como a fronteira entre a República Romana e o Império Parta, né? Só que depois de um tempo, né, a Armênia, né, consegue se tornar independente da parte, né? Eles começam a avançar, né, para as regiões ali da Síria, né? Eles fazem acordo com o inimigo de Roma, né, o rei do Ponto ali, né? Então Pompeu vai lá e combate eles, né? O rei Tigranes, né, que
era genro do Mitrídates II, né? Pompeu consegue derrotar o Tigranes ali, né? Só que ele decide permitir que o Tigranes continue no poder com a condição que ele seja vassalo de Roma, Estado cliente de Roma, né? Depois dele, o Orodes II, né? O Orodes II matou o seu praio, o Frár II, né? E tomou o reino dele, né? Nessa época, o irmão dele, o Mitrídates IV, né? Tentou aí tomar, né, o reino dele, né? Ele consegue derrotar o Mitrídates IV aí, com a ajuda do seu general, o Surena, né? O Orodes também, né? Nessa época, o Crasso, né? Que era um dos fazia parte do triunvirato de Roma. O Crasso, né? Tenta combater os partas ali em várias regiões do Império Parta. Ele é derrotado aí humilhantemente da Batalha de Carrhae. Foi a grande humilhação para Roma, né? Essa derrota aí de Crasso, né? Só que o Orodes II, né, começou a temer essa grandiosidade do seu general Sureno e acaba matando ele, né? Matou o seu grande general, ele, né? O Orodes II também começou a avançar, né? Tomar aquelas regiões ali da Síria, né? Depois ele invade a Judéia, né? E remove o rei de lá, era o rei Hircano II. Ele coloca um parente do Hircano II, o Antígono II, né? Que se torna rei cliente do Império Parta, né? Só que Herodes o Grande, né? O mesmo Herodes que era rei nos tempos que Jesus nasceu, o Herodes faz acordo com Marco Antônio, né? O Marco Antônio fazia parte do triunvirato ali da República Romana, né? Então ele faz uma aliança com Marco Antônio e invade a Judéia ali com as legiões romanas, né? Eles conseguem derrotar o Antígono II, né? E Herodes, Antígono II é executado, né? E Herodes se torna rei da Judéia, rei cliente de Roma, né? Depois, Frates IV, né? O Frates IV, ele faz um acordo ali com o imperador Augusto, né? Nos tempos dele, Roma já havia se tornado o Império Romano, né? Ele faz acordo com o Augusto, né? De devolver as águias douradas, né? As águias douradas eram uma insígnia muito importante ali das legiões romanas, né? Devolve essas águias douradas, devolve reféns, né? E o Augusto permite que o Império Parta fique sob o controle da Armênia, né? Então eu vi que a Armênia era o grande tampão esses dois impérios, por isso esses dois impérios disputavam muito aí, o controle da Armênia. O Império Parta toma o controle da Armênia, né? O, o Frade também entrega 4 de seus filhos, né, como refém para Roma, como garantia que ele não iria invadir mais as regiões aí do Império Romano. E o Augusto entregou também para ele uma escrava chamada Musa, né? O Frauatis acabou se casando com ela, né? E teve um filho com ela, né? Então essa Musa acaba matando ele envenenado, né? Para assumir o trono e colocar o seu filho, né? Que se tornou o Frates V, né? Passou a governar, né, o Império Parta, né? Mãe e filho passaram a reinar juntos, né? Aí até ela teria se casado com o próprio filho, foi um grande escândalo aí, né? Só que muita gente se revoltou, né, contra esses dois no poder, né? Eles foram retirados aí do poder, né? Aí começa a ter uma grande estabilidade aí, né? Um dos filhos lá que foi levado para Roma voltou para ser rei, né? Só que ninguém aceitou porque ele era romano, muito romano, né? Que foi criado em Roma. Começa a ter uma estabilidade aí, né? Até que Artabano II, né, assume e consegue botar as coisas em ordem aí. O Império Persa vai sofrer muito com instabilidades aí, golpes e golpes aí, né? O rei Vologase, né, colocou, né, o seu primo, né, como rei ali na Armênia, né? Então, né, rolou uma guerra, né? Na época o imperador era o Nero, né? Roma guerreou ali contra o Império Parta aí, né?
até que terminou em acordo. O rei da Armênia, né, poderia se continuar com alguém parta, né? Os partas governariam a Armênia, só que esse rei seria coroado em Roma, né? O rei da Armênia, né, foi coroado pelo próprio Nero. Então o acordo ficou assim, né? Fizeram um acordo na Armênia que durou bastante tempo. O rei da Armênia seria parta, mas seria coroado por Roma, né? Isso durou até que Orodes I, né, também começou a interferir ali na Armênia. Né? Então o imperador Trajano começa a invadir aí a região do Império Parta e saqueia a capital de Ctesifonte, né? Conquista toda aquela região ali da Mesopotâmia do Império Parta. Né? Só que ele sabia, né, que não poderia ter muito Roma não conseguiria controlar, né, aquela região ali, né? Então o sucessor dele, o Adriano, abandona aquelas regiões ali da Mesopotâmia. Roma não conseguiria administrar aquelas regiões ali. O tempo teve Vologases IV, né? Também começou a avançar ali para as regiões da Síria ali, né? E o imperador era o Lúcio Vega, ele manda seu general ali para invadir, né? E está com fogo de Ctesifonte ali, mais uma vez destrói Ctesifonte, né? Só que ele volta com uma peste para Roma, chamada de peste atonina, né? Depois, Vologases V, né? Também teve uma guerra aí contra o Sétimo Severo, né? Sétimo Severo queima, ataca fogo lá em Ctesifonte, aí destrói Ctesifonte aí pela terceira vez, né? Aí depois o filho dele, o Caracara, começou a invadir a região do... O Caracara é conhecido como o imperador paranoico, né? Ele matou o próprio irmão ali para assumir o poder, né? O Caracara invade ali a região do Império Parta, ele toma um golpe Macrino, né? Manda matar ele, né? O Macrino assume como imperador, né? Depois o Macrino é derrotado aí pelos partas, né? O Império Parta estava em muita fragilidade, golpes internos ali. Com toda essa crise aí do Império Parta, né? O governador, né, da Pérsia, o Artaxerxes ou Ardashir, se aproveita, né, e começa a tomar as regiões aí do Império Parta, né? E consegue derrotar o último rei Parta, o Artabano IV, né? E pondo fim aí ao Império Parta e dando início ao Império Sassânida, né? O Artaxerxes se torna o primeiro, se torna o rei dos reis, né? O Shah, né? Shah é o título de rei aí, tanto do Império Sassânida quanto do Império Parta, né? O Império Sassânida é o Império Persa, né? Que reivindicava ser herdeiro direto do antigo Império Aquemênida, né? Ele fortalece muito o zoroastrismo aí, né? Como religião oficial, né? Depois dele, o Sapor I, né? Sapor I tem uma guerra aí contra os romanos, né? E derrotou aí o imperador romano Valeriano, né? Na Batalha de Edessa. Foi uma grande humilhação aí para Roma, né? Foi o primeiro imperador a ser capturado aí por um rei estrangeiro. Aí Valeriano, Sapor teria humilhado ele, usado ele como degrau, né? Degrau humano para subir no seu cavalo, né? Foi uma grande humilhação, né? O Sapor também começa a conquistar as regiões ali do Império Kushano, né? Que ficava ali na região da Bactria, atual Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, o Império Kushano. Ali era um grande caldeirão cultural, né? Tinha budismo, hinduísmo, zoroastrismo, né? Religião grega, né? É o grande caldeirão cultural, aquela região ali da Bactria, ali da Ásia Central, né? O Sapor conquista algumas regiões do Império Kushano ali, né? E no tempo de Sapor, né, viveu o profeta aí, né, Manes, ou Maniqueu, né, que fundou o maniqueísmo, que era uma religião dualista, né, que reivindicava aí, né, os grandes profetas aí como Zaratustra, Buda, Jesus, né? Era uma religião sincrética aí, né? Sincretizava aí hinduísmo, budismo, zoroastrismo, cristianismo, né? Etc, etc. Até hoje o termo maniqueísmo é muito associado aí com esse dualismo, né? É muito usado aí para visões de mundo que só enxerga bem e mal, né? Não tem meio termo, ou é bom ou é ruim, né? Se usa esse termo maniqueísta, né?
E o maniqueísmo era a religião que rivalizou muito aí com o cristianismo nessa época, né? Só que depois que o Sapor I morre, né? O Vararanes, o termo de Vararanes, né? Começa a pressão aí dos sacerdotes, né, zoroastristas, né? Contra o Mandi, né? Então o Mandi acaba sendo executado aí, né? A mando aí dos sacerdotes aí de Zoroastro, né? Zaratustra, né? O rei Narses I, né? Ele começa a invadir, né, as regiões aí do Império Romano, né? Ele acaba tendo um conflito aí com o imperador Galério, né? De Roma, né? Onde Galério consegue derrotar o Narses aí, né? Então ele tem que ceder a Armênia e 5 províncias aí da Mesopotâmia, né? O Narses é derrotado, né? Depois o rei Sapor II. Esse Sapor II é dito que ele era rei desde o útero, né? O pai dele morreu quando a mãe dele ainda estava grávida, né? Então, quando ele ainda estava no útero, ele foi coroado rei, né? Claro, ficou regente temporário, né? Até governando o império até que ele atingisse a maioridade, né? E Sapor II começa a grande perseguição contra os cristãos, né? Nessa época, o Constantino, o imperador Constantino de Roma, né, começou aí a ter se convertido ao cristianismo, né? Então, o Sapor II começou a ver os cristãos aí como desconfiança, né? Ver os cristãos aí como espiões, né? De Roma, né? Então ele começa a perseguir os cristãos ali, né? Aí teve uma guerra contra o imperador Juliano, chamado Juliano Apóstata. O Juliano acaba morrendo, né, em batalha, né? Aí o sucessor dele, Joviano, teve que assinar um acordo aí para ceder de volta aí para os sassânidas, a região da Armênia e as 5 províncias aí da Mesopotâmia. O Sapor II também empreendeu campanhas militares ali na região da Arábia, né? Ali na Ásia Central começou a ter invasões, né, dos hunos, né? Os hunos eram povos ali, né, um povo ali que era muito próximo aí dos mongóis, dos turcos, né? Aí tinham os heftalitas, os quionitas, né? Que eram do povo huno, né? Que começou a estar invadindo ali nas regiões ali do Império Sassânida, né? Nessa época também foi compilado o Avesta, né? Os textos, né, do zoroastrismo, né? Que até então, né, tudo era transmitido oralmente, né? Aqui nessa época os textos começaram a ser compilados aí, né, no Avesta, né? O Avesta é a língua litúrgica ali, uma língua muito antiga aí, né? Que é muito próximo até do sânscrito ali, né? Dos textos védicos, né? Depois o imperador, o rei Isdigerdes I, né? Ele começa a conceder liberdade para os cristãos, né? Nessa época, né, os cristãos nestorianos estavam sendo perseguidos ali, né, agora Império Romano do Oriente, né? Roma já havia se dividido em duas, parte oriental, né, chamada de Império Bizantino. Começou a perseguir os cristãos nestorianos, eles começaram a fugir aí, né, para essas regiões aí do Império da Pérsia, do Império Sassânida, né? Aí foi decretado aí o Concílio de Seleucia e Ctesifonte, né? Que deu liberdade aí para os cristãos, né? Se formou a Igreja do Oriente, né? Que era nestoriana, né? Enviar missionários aí para várias regiões da Índia, da China, né? Etc, etc. O Império Sassânida também sofreu aí com muitos golpes aí, né? Um império bem instável aí, né? Nos tempos do rei Cavades I, apareceu um pregador chamado Mazaces, né? Que difundiu a crença, as ideias dele, chamadas de Mazdaquismo, né? Onde ele pregava que os ricos deveriam distribuir suas riquezas e as suas mulheres com mais pobres, né? Lembrando que aqui era poligamia, né? Então tinha muitos ricos com várias mulheres e muita gente sem mulher, né? Ele pregava que os ricos deveriam dividir suas riquezas e suas mulheres. O Cavades apoiava, né, as ideias de Mazaces, né? Só que isso influenciou muito a elite zoroastriana. O Cavades também chegou a se envolver em guerras ali com o imperador bizantino Anastácio, né? Bom,
depois, né? O rei Cosroes I. Os Cosroes faz acordo aí com o imperador bizantino Justiniano, né? Justiniano ele tenta fazer um acordo de paz aí, né? Porque ele começou a se expandir para as regiões ali da Itália, do norte da África, né? Ele queria reconquistar todas essas regiões do antigo Império Romano, né? Então, enquanto ele estava empreendendo essas campanhas ali, né, na Itália, do norte da África, os Cosroes primeiro se aproveitou dele. Ele invadiu e tomou Antioquia ali na Síria. Depois ele tomou Luzica, né? Luzica ficava ali no Cáucaso, na atual Geórgia, né? Dava acesso ao Mar Negro, né? Então, rotas de comércio que passavam por ali, era uma região muito estratégica ali, né? Tinha acesso ao porto, né? Do Mar Negro, né? Só que aí o Império Bizantino contra-atacou, entrou em guerra, né? E o Justiniano aceitou, né, pagar 30 mil, né, em ouro, né? Isso porque ele não queria perder tempo ali, guerreando ali contra os sassânidas. Ele estava mais interessado em expandir as regiões para a Itália, para o norte da África, né? Os Cosroes I, né, também faz aliança com os povos turcos, né? E derruba o Império Heftalita, né? Que é o Império Huno, né? Que estava causando muitos problemas ali para ele. E também conquista as regiões ali do Iêmen, né? Começa a aumentar sua influência ali na Península Arábica, né? Depois ele, Cosroes II, né? Cosroes II inicia a maior guerra entre o Império Bizantino e o Império Sassânida, né? Ele começa a invadir, né? Invade a Síria, toma a Síria, conquista Jerusalém, né? dos bizantinos, né? Rouba a Vera Cruz, né? Que eles acreditam que é a cruz verdadeira de Jesus, né? Eles roubam essa relíquia, né? Vera Cruz, conquista o Egito, né? E começa a ir atacar a capital Constantinopla, né? Vão Constantino, só que os bizantinos vão resistindo bastante aos ataques de Cosroes, né? Até que o imperador Heráclio inicia o contra-ataque ali contra os sassânidas. E vão combatendo os sassânidas, reconquistam todas as regiões, atacam Nínive, né? Nínive ali na Mesopotâmia, né? Até que no final, né, o Cosroes acaba sendo tirado do trono pela própria elite persa, né? No final o próprio filho manda ele executar ele, né? Então os bizantinos conseguem derrotar os sassânidas, né? Conseguem recuperar a Vera Cruz, os artefatos ali de Jerusalém, né? O próprio filho dele manda executar ele, o Carvalho II, né? Só que esses dois impérios saem muito destruídos dessa guerra. Esses dois impérios são muito enfraquecidos, né? Então, de lá para cá, o Império Sassânida já entra em várias crises aí, né? Se enfraquece bastante, né? O último rei foi o Isdijardes III, né? Nessa época, ali na Península Arábica, lá na Arábia, surgiu uma nova religião, o Islã, fundada por Maomé, né? E unificou as tribos árabes, né? E os árabes começaram a avançar contra o Império Sassânida, né? Lideradas pelo general Sa'd ibn Abi al-Waqqas, né? Ele vai conquistando tudo, derrota os sassânidas na Batalha de Cadese, depois conquista a capital Ctesifonte, né? Tomam toda aquela região da Mesopotâmia, né? Os Digés têm que fugir lá para a Pérsia, né? Os Digés começam a reorganizar o exército, e os árabes vão para dentro ali e derrotam ele na Batalha de Niavend, né? Foi a derrota final do Império Sassânida ali. Os Digés fogem, né? O Império Sassânida entra em declínio até o seu fim, né? Então o Império Sassânida cai. Então esse foi o segundo vídeo aí sobre a história do Irã ou Pérsia. Então é isso. Adeus, até logo.